Nós tivemos ontem, não é? Aqui, lá na Vila Estrela também, culto de virada, culto de passagem de ano. E nesse período, não é, de Natal, Ano Novo, nós somos muito levados, não é, o tempo todo a estar meditando, a considerando essa mudança aí de ano e, consequentemente, mudança de atitude, mudança de vida, não é? Gera-se uma expectativa, uma esperança. E é claro, você sabe disso, eu vou só repetir aqui para você se lembrar. Eu vejo, né, às vezes, pessoas na televisão, hoje mesmo, eu assisti um pouquinho, e uma pessoa vestida de amarelo, e disse que estava de amarelo porque esperava lá prosperidade para esse ano, e tinha uma vestida de vermelho, e disse que vestiu de vermelho porque queria uma vida apaixonada, uma vida de muita paixão. E as pessoas acreditam que, simplesmente por vestir uma roupa com uma determinada cor, tudo vai mudar, não é? Isso é um engano do diabo muito grande, porque chega no ano que vem, está lá ela de novo, né? Está amarrada, presa, mas está lá com aquela roupa da cor A ou B, acreditando que aquilo possa mudar a sua vida, não é? E as coisas, elas não mudam simplesmente porque você veste uma roupa diferente, ou simplesmente porque você passou do ano de 2014 para o ano de 2015, não é? A nossa vida é influenciada por escolhas que fazemos. E Deus, Ele deseja nos abençoar, mas tem muitas situações das nossas vidas que nós precisamos tomar decisão. Então, ontem, né, falamos tanto, foi tão repetido aqui, a questão de que nós precisamos investir, de que nós precisamos, não é, tomar algumas decisões, tomar algumas ações, e eu quero ir aí um pouco por essa linha, não é? Aproveitando aí no primeiro dia do ano, e talvez falar um pouco assim diferente, mas eu quero te mostrar, ou falar para você algo que está no coração de Deus. Eu li aqui um texto, né? E eu continuo insistindo. Isso é uma palavra de Deus para pessoas que estão aqui, uma palavra rema, uma palavra de Deus, da boca de Deus para você, né? Mas eu li aqui, vou ler de novo, Jeremias 29, você não precisa abrir, eu vou repetir, diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. E aquele versículo tão conhecido que eu disse, vou repetir, diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Por inúmeras vezes, né, a Bíblia declara, né, nos chama, nos exorta a buscar a Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Há inúmeros versículos, né, que nos chamam para a gente buscar o Senhor. Busca o Senhor de todo o seu coração, e isso é a maior verdade. A igreja do Senhor precisa buscar a Deus mesmo de todo o coração. Um dos maiores problemas que nós temos é que vivemos um evangelho assim tão raso, não é? Tão sem profundidade, que a gente acaba não tendo experiências com Deus, não conhece a Deus, não conhece o seu poder, sua graça, né? Quem é Deus. Mas eu queria levar você, então, nesse primeiro dia do ano, a considerar algo diferente. A Bíblia fala para a gente buscar a Deus, mas você sabia que Deus também busca pessoas? Você já tinha olhado por esse prisma? Imagine que Deus está olhando para esse lugar aqui agora. Nós acreditamos que Ele está, amém? Você crê nisso? Nós acreditamos até mais, nós acreditamos na presença dEle aqui, não é? E Deus está presente mesmo. Quando Deus vem e olha para você, olha para nós, o
que Ele procura? Você já pensou nisso? Que tipo de pessoa Deus procura? E eu queria então, nessa primeiro dia do ano, dizer para você, não é? Que Deus procura 3 tipos de pessoas. Vou falar de 3. E quando Deus olha para você e olha para mim, Ele deseja que nós sejamos esse tipo de pessoa. Que tal nesse ano, então, você não considerar isso firmemente? Além das suas atitudes, daquilo que você precisa mudar na sua vida, daquelas decisões que você precisa tomar, queria que você considerasse nas suas decisões esses 3 aspectos. Então, o primeiro tipo de pessoa que Deus procura, abra a sua Bíblia em João capítulo 4. Eu vou ler só um versículo. Eu sei que você conhece a história. Eu sei que você conhece. João 4, 23 diz assim: mas vem a hora, e já chegou, diga, já chegou. Você que precisa aceitar Jesus, a sua hora já chegou, não deixa para depois. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Esse texto diz, não é, que Deus procura verdadeiros adoradores. Deus procura na terra adoradores, é o primeiro tipo de pessoa. E quando Deus vem a esse lugar, quando Deus olha para você, Ele encontra um adorador. Deus não procura cantores, embora muitas vezes a adoração, ela se expressa através de cânticos. Deus não procura quem canta música evangélica, embora muitas vezes ao cantar você adore a Deus. Mas Deus procura verdadeiros adoradores. Jesus aqui, foi Jesus que falou isso, ele estava conversando com aquela mulher samaritana. Aquela mulher estava confusa. Aquela mulher sabia a respeito do Messias. Jesus se revela para ela como o Messias. E num dado momento da conversa, ela vira e fala assim: vocês judeus dizem que é lá em Jerusalém que se deve adorar. Nós os samaritanos dizemos que é aqui no Monte Gerizim. Onde é que é o lugar certo de adorar? E Jesus então ensina para aquela mulher. E ele fala que não tem lugar, que você adora a Deus em qualquer lugar. E a gente adora a Deus, tem que adorar de uma maneira verdadeira, em espírito e em verdade. A adoração é a resposta do homem ao amor do Pai. Como você responde a Deus o seu amor, o amor dele por você, não é? A adoração não tem fórmula, a adoração não é um ritual, não é? Tem gente que fala assim: no culto, aquele primeiro período é o período da adoração, dando a ideia de que acabou aquele período, eu não adoro mais, não é? Essa adoração verdadeira, ela é manifesta quando o Espírito de Deus nos toca. Ela tem que ser uma adoração transparente, verdadeira, não é? A palavra adorar no original significa se prostrar, se inclinar. É quando eu reconheço o senhorio de Deus. É quando eu o reconheço como o meu profeta, o meu pastor, o meu sacerdote, que Ele é cheio, né? Ele é o nosso, tudo isso, profeta, pastor, não é? É quando eu me curvo. Adorar é diferente de louvar, embora estejam muito ligados. A palavra louvor significa elogiar, falar bem. Mas adorar é se encurvar. A adoração muitas vezes se opõe, sabe o quê? À idolatria. Lá em Êxodo 20, quando Deus dá os mandamentos a Moisés, os 10 mandamentos, um deles ele diz assim:
não farás para ti imagem de escultura, semelhança do que há em cima nos céus, embaixo da terra, nem nas águas embaixo da terra. E aí fala assim, não as adorarás, e não lhes prestarás culto, porque eu sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E abençoo até a 1000ª geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Às vezes o nosso coração está cheio de idolatria. Nós já nos convertemos. Nós não adoramos mais a imagem de escultura. Glória a Deus por isso. Mas o nosso coração muitas vezes está cheio de idolatria. Cheio de idolatria. E o Senhor nos chama a sermos verdadeiros adoradores. A adoração atrai a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quando não há adoração, não há presença de Deus. Nós podemos ter um culto aqui, cantar músicas maravilhosas, sem a presença de Deus. A gente pode até chorar sem a presença de Deus. Às vezes você assiste um filme assim, muito tocante, muito sentimental, às vezes de uma pessoa que está doente, morre de câncer, às vezes aquele amor que não dá certo, um vai para um lado, o outro vai para o outro, e a gente chora, a gente se emociona, mas não tem presença de Deus. A adoração verdadeira, ela atrai a presença de Deus. Adoração tem a ver com o coração, por isso que se opõe à idolatria. Qual que é o problema da idolatria? A idolatria é que o meu coração está naquilo. Os idólatras, né? Aqueles que ainda se curvam diante das imagens, eles dão o seu coração a um pedaço de madeira, um pedaço de pau. Eles trocam o Deus criador de todas as coisas por criatura, por obra das mãos humanas, e isso ofende a Deus. Mas nós, muitas vezes, dentro da igreja, né, às vezes até servindo a Deus, estamos com o nosso coração longe de Deus. Deus tinha uma reclamação a respeito do povo de Israel. Fala lá em Isaías, fala assim, esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por que o jovem rico, né? O que aconteceu com aquele jovem rico? Eu não vou ler o texto, você conhece a história. Era um jovem sincero, era um jovem bom. Ele chega para Jesus e fala assim, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele, você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não roubarás. E ele fala assim, Senhor, tudo isso eu tenho praticado desde a minha juventude, desde jovenzinho, eu pratico isso. E Jesus vira para ele e fala assim, uma coisa te falta então. E a Bíblia fala assim, Jesus tendo amado, disse, uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que você tem e dá aos pobres, e me segue, e você vai ter um tesouro no céu. E a Bíblia diz então que aquele jovem se retirou, triste, porque era dono de muitas propriedades. Jesus estava ensinando para aquele moço que para ele ser salvo, ele precisava vender tudo e dar o dinheiro para os pobres? Não. Jesus estava indo no problema, na raiz do problema daquele moço. O problema dele era o seu coração. O coração dele estava no dinheiro. E a Bíblia diz, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Adoração tem a ver com o coração. Em quem o nosso coração está. E eu repito, a gente pode vir a uma reunião, a gente pode chorar, a gente pode se emocionar, e o nosso coração está longe de Deus.
Quando Deus olha para nós, Ele procura verdadeiros adoradores. E quando não há adoração, não há presença de Deus. Quando não há presença de Deus, o que acontece? As trevas se estabelecem. Quem sabe, em 2015, você não diz assim: ó Deus, quando o Senhor olhar para a minha casa, quando o Senhor olhar para o meu trabalho, quando o Senhor olhar lá para a minha célula, quando o Senhor olhar para a nossa reunião lá na igreja, no salão, se o Senhor procurar, pode não ter ninguém, mas eu garanto que eu vou ser um desses que o Senhor procura. Amém? Você diz amém, querido? Pensa sobre isso. Reflete sobre isso. Deus busca. Jesus falou com aquela mulher, Deus procura verdadeiros adoradores. Deus procura. Vou passar para o segundo. Né? Não vou me alongar muito, não. É só algo aí para o seu coração, né, para você poder meditar. Abra em Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30 diz assim. Você encontrou? Ezequiel 22:30. Se você gosta de marcar, não é, na Bíblia, a maioria tem telefone agora, acho que até no telefone dá para marcar. Não dá, Karine? Dá. A Karine falou que dá, então dá, né? Marca aí. Ezequiel 22:30 diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Vou ler de novo. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém encontrei. O segundo tipo de pessoas que Deus procura são intercessores. E assim como está raro achar a classe de adoradores, está mais raro ainda achar a classe de intercessores. Israel estava numa situação difícil. A nação havia voltado as costas para Deus, se voltado para a idolatria. E olha que coisa terrível. Eu falo isso aqui sempre. A primeira vez que eu li esse versículo, eu não acreditei. Eu falei assim, não, deve ter alguma coisa errada. Eu acho que deve, na hora de imprimir aqui, eles devem ter esquecido alguma coisa, ou houve algum engano. Aí eu li de novo, e aí eu procurei outra Bíblia, procurei outra tradução, e tudo falava a mesma coisa. Eu falei assim, gente, será que é isso mesmo? O texto está dizendo assim, busquei entre eles um homem, uma pessoa, que tapasse o muro, que se colocasse na brecha perante mim, em favor dessa terra, para que eu não a destruísse. E aí vem o que me assustou, mas a ninguém encontrei. Olha que coisa terrível. Deus procura naquela terra uma pessoa para se colocar na brecha, para interceder, para chorar diante de Deus, para pedir misericórdia. E Deus não encontra ninguém. Querida, a intercessão é uma das atividades, um dos ministérios mais sublimes, mais importantes da igreja. Mais importantes no reino de Deus. E talvez seja um dos mais negligenciados. Quando eu sou um intercessor, não é?
A intercessão me faz aproximar de Deus. E orar por aquilo que Deus deseja. É me colocar na brecha. E Deus está procurando esse tipo de pessoas. A gente olha para a nossa nação. Estamos vivendo aí um tempo difícil, né? Complicado. A vida está tão difícil. É tanta coisa errada, é tanta corrupção, é tanta violência. Sabe o que a gente faz? A gente reclama. Eu também. E a gente não se põe na brecha para orar. Por quê? Porque quando não há intercessão, o que Ezequiel 22:30 fala? A terra é destruída. Para a nossa nação parar de ter tanta destruição, tanta desgraça, tem que haver intercessão. O que é intercessão? É quando eu me coloco na brecha, eu vou a Deus e peço em favor do outro. E esse é que é o grande problema, porque a maioria de nós está disposta a pedir para nós, mas quando é para pedir para o outro, aí desaparece. Ficam poucos que se dispõem a se colocar na brecha e interceder. Interceder pelas nossas autoridades, pelos nossos familiares que ainda não conhecem o Senhor. São tantas as necessidades. E o plano de Deus, a maneira de Deus agir, não é através da oração. Foi a forma como Deus escolheu. Deus tem todo o poder, Ele faz o que Ele quer. Mas Ele escolheu agir, numa parceria conosco. Nós somos cooperadores de Deus. E como que a gente coopera com Ele? Principalmente através da oração, da intercessão. Lá em 1 Timóteo 2, Paulo fala assim, eu peço que todos vocês usem a prática de oração, de súplica, de intercessão, em favor de todos os homens, em favor de todos os que se acham investidos de autoridade. E ele fala assim, porque isso é bom e é agradável diante de Deus, o qual deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que verdade? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Deus deseja que todos sejam salvos. Deus deseja que a sua família seja salva, a minha. Mas para isso Ele pede que a gente interceda. A Bíblia fala certa vez lá no Gênesis que a maldade de Sodoma e Gomorra chegou até Deus. Toda vez que a Bíblia fala em Sodoma e Gomorra, o que você pensa? Imoralidade, depravação, e é isso mesmo. E quando Deus vem à terra, o que Ele faz? Ele dá uma passadinha lá em Abraão. E Ele fala assim, ocultarei eu o que estou de Abraão, o que estou para fazer? Foi lá falar com Abraão. Estou usando minha linguagem aqui, né? Ele fala assim para Abraão, Abraão, o negócio lá está feio, mano. Não vai ter jeito, não. Aquela cidade vai ser destruída. O que Abraão faz? Abraão se coloca na brecha. E ele faz o que? Ele vai orar por Sodoma e Gomorra. Ele vai orar por aquelas pessoas que conhecem a Deus, que estão naquela cidade. Lembra? Quando ele ora, oh Deus, se lá não tiver 50, o Senhor não destrói? Sim, meu filho, se não tiver 50, se tiver 50 justos, eu não destruo. Abraão deve pensou direito, deve ter contado, sei lá, se ele contou, se ele conhecia, falou assim, não. Deus, 45.
E ele lá orando diante de Deus, Deus falou, se tiver 45 justos naquele lugar, eu não destruo. E ele foi baixando, 40, 30, 20, chegou até em 10, né? E naquela cidade não tinha 10 justos, tinha só Ló e a sua família. E nem a mulher de Ló foi salva. Mas Abraão se colocou na brecha. E Ló e sua família, né, foram salvos por causa da intercessão de Abraão. E assim a gente tem vários exemplos na Bíblia, não é? Jesus, naquele momento lá no Getsêmani, não é? Que a Bíblia fala que ele suou sangue, que ele estava em extrema angústia e tristeza, porque foi ali que ele tomou a decisão final de realmente ir para a cruz, não é? Aquela luta que ele estava, quando ele está orando, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. O que ele fala? Com Pedro, Tiago e João. Ele chama e fala assim, vem orar comigo. Por quê? Porque ele estava precisando de gente ali, que se colocasse na brecha em favor da vida dele. E o que aconteceu com os 3? Vocês lembram? Dormiram. Jesus vira para eles e fala assim, mas nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. E Jesus naquela agonia, e eles dormindo. Deus está procurando gente assim. É muito fácil a gente ficar olhando as coisas e criticando. Tem tanta gente que critica tanta coisa. Ah, o som está alto, o som está baixo. O pastor grita muito, o pastor não grita. O pastor anda demais. Quem está filmando lá não aguenta, porque esse pastor não para, ele anda para um lado, anda para o outro, aí tem que ficar. A pessoa começa a reclamar de tudo. Mas a gente vê poucas pessoas. Um dos outros problemas da intercessão é que assim, não aparece, né? Você fica escondidinho no cantinho. Só Deus sabe que você está orando, ninguém mais sabe. Mas, ministério que não aparece, não é muito procurado, sabe? Mas Deus procura. É o tipo de gente que Deus procura. E fala assim, filho, preciso de você para ficar na brecha. Para orar pela nação. Quantas vezes eu me pego reclamando do Brasil. E o Brasil, as coisas estão muito difíceis mesmo, né? Muito difíceis mesmo. A gente tem muito motivo para reclamar, tem mesmo. Mas nós não somos daqueles que reclamam, nós somos daqueles que intercedem. Amém? Já falei muito. Agora eu vou para o terceiro, e aí nós vamos encerrar. Abra sua Bíblia em Mateus 9. Tá bom, né? Assim para o primeiro dia do ano, né, Gabriel? Tá bom, né? Só mais um pouquinho? Amém. Vamos abrir então em Mateus 9, 36. Vendo ele as multidões, Jesus, né? Compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Olha para mim. Esse texto lá em João fala que Jesus olha e fala, os campos já estão brancos para a colheita. Já estão prontos. Mas falta trabalhador. E o terceiro tipo de pessoa que Deus procura adoradores, Deus procura intercessores e Deus procura trabalhadores para a sua seara. Jesus olhou e viu as multidões e se
compadeceu. Por quê? Porque eram como ovelhas sem pastor. O que acontece com uma ovelha que não tem pastor? É presa fácil para o lobo. Presa fácil. E assim é a multidão que está aí fora. Presa fácil para o diabo. O diabo faz o que quer. Faz, deita e rola. Zomba, humilha, aproveita, rouba, mata, destrói. Se você ler Isaías 53, eu não vou ler aqui agora, um dos motivos pelos quais Jesus veio, é porque o texto diz, né? Nós éramos como ovelhas sem pastor, ovelhas mudas, indo para o matadouro. E o Senhor está procurando trabalhadores para essa seara, né? A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. E Jesus está nos chamando para sermos trabalhadores, para servirmos a Ele, para ajudarmos e cuidarmos de pessoas, para levar para elas o Evangelho e dizer assim: olha, você não precisa andar por aí dando cabeçada, você não precisa andar por aí, né, na boca do lobo, você não precisa, porque Deus tem algo diferente para você. É colher e cuidar. Quando não há adoração, não há presença de Deus. Quando não há intercessão, a terra é destruída. Quando não há trabalhadores, a gente não cumpre a grande comissão que Jesus nos deu: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Por isso Deus procura esses 3 tipos de pessoas: adoradores, intercessores, trabalhadores. E não é para você ser um desses. Deus deseja que você seja um adorador, ao mesmo tempo um intercessor e ao mesmo tempo um trabalhador. Tá bom para o dia 1º de janeiro de 2015? Tá bom? Amém? Isso anima você, filho? Deixa eu te falar uma coisa. Deus procura. Às vezes você pensa assim: não, mas o pastor, ele fica, né? Chamando, gente, vem trabalhar, vem servir. O pastor insiste tanto nisso. Filho, é Deus que procura. É Deus que procura, é o Senhor que está te chamando para ser um adorador. Não é para cantar aqui na frente, não, é para ser um adorador. Para dar o coração para Ele verdadeiramente. É o Senhor que te chama para ser um intercessor. É o Senhor que te chama para ser um trabalhador. As 3 coisas. Fica de pé um pouquinho, vem cá, João, com um grupo. A última vez que eu vou falar, quem aqui nessa noite precisa aceitar Jesus? Quer entregar sua vida para Jesus? Deus falou, está falando para você. Eu é que sei os planos que tem a respeito de você. Planos de paz e não de mal. Última vez que eu vou falar agora. Não vou falar mais. Se você quer, se você precisa aceitar Jesus, é agora, né? Levante uma das suas mãos, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Eu estou muito incomodado com isso. Eu preguei o tempo todo incomodado com isso, né? Há um peso no meu espírito por causa disso.
O sentimento que eu tenho, eu já falei aqui, é de que você é uma pessoa que está rodeando a igreja, participa de coisas da igreja, mas você tem medo de Deus. Você tem medo de Deus. E Deus está dizendo para você, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Deus está falando assim, eu quero mudar a sua sorte. Nessa noite, Deus está à procura de pessoas, adoradores, intercessores, trabalhadores. Eu vou pedir o grupo para nos dirigir aqui num cântico. Vocês já escolheram? Qual que é? Hein? Tá. E se você... o meu apelo aqui, né, nós vamos encerrar com uma oração, mas assim, quem sabe você, dependendo da decisão, do que você quer falar para Deus, agora é você e Ele. Se você quiser vir aqui à frente, venha. Daqui a pouquinho nós vamos orar, encerrando a nossa reunião, mas eu deixo aí livre para você, não é? É bom ir aí à frente, pastor? É você que sabe, né? O fato de vir aqui à frente, ele mostra alguma coisa no mundo espiritual, não é? Ele define no mundo espiritual, mostra para Deus, Deus, eu quero, não é? Ah, mas eu posso ficar quietinho, você pode ficar onde você quiser, filho, mas o apelo, né, a vinda à frente, ela tem algo a declarar no mundo espiritual. Então, se você quiser vir, você tem liberdade, você fica à vontade, e enquanto eles nos conduzem aí nesse cântico, né, você considera isso. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Deus está procurando intercessores. Deus está procurando trabalhadores.